Esses dias eu e meu marido a gente saiu pra caminhar numa florestinha que tem aqui perto de casa e chegando lá eu vi como as árvores estavam tão lindas, tão maravilhosas, que todas aquelas cores bem fortes e tudo colorido me inspirou muito. Foi aí que eu lembrei que tinham me pedido para mostrar como pintar folhas secas aqui no canal e eu pensei, eu vou pegar uma folha de cada cor e vou levar para casa para fazer um vídeo. Inclusive naquele dia eu tinha feito uma live no Instagram para compartilhar toda aquela paisagem maravilhosa que eu tava ali olhando para ela e super apaixonada, só que a qualidade da live ficou péssima porque eu tava usando a minha internet móvel, mas para completar aquele passeio super inspirador, a gente encontrou até um viadinho comendo entre as árvores ali e eu consegui filmar, mas a imagem tava muito ruim, mas eu vou colocar um trechinho aí na tela para vocês. No outro dia eu decidi voltar para fazer novas imagens para colocar no vídeo e pegar novas folhas de várias cores, de vários tamanhos, porque as que eu tinha pego no dia anterior elas já tinham mudado de cor. A minha ideia era fazer um vídeo super lindo com imagens legais para vocês, mas logo quando eu saí de casa eu já me deparei com um monte de borboletas e grilos que para muitos não vai ser nada demais, mas fica aqui entre nós, eu morro de medo de inseto com asas, sério. Mas mesmo assim eu fui porque eu sabia que ia valer a pena ver todas aquelas cores de novo. Olha só o que eu não faço por vocês, hein? Bom, eu levei um potinho de vidro para colocar as folhas dentro e no final eu enchi todo esse pote, já nem cabia mais, não tinha mais nem espaço para colocar dentro dele. Quando eu cheguei em casa, eu tirei uma foto de todas elas para deixar gravado as cores, os formatos de cada uma, porque eu sabia que daqui a algumas horas elas já iam mudar a cor e iam ficar mais secas. Bom, em cima de uma cartolina eu coloquei elas ordenadas por cores e ficou muito lindo. Olá artistas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Ana e sejam muito bem-vindos ao meu canal Combinando Cores. E aí, gostaram dessa abertura diferente? Se você gostou, então já deixa o seu like aqui embaixo para me ajudar na divulgação do vídeo. E se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve e ativa as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal, onde eu trago muitas ideias inspiradoras, como as que eu vou trazer no vídeo pintando folhas de cores diferentes. Bom, vamos lá! Gente, eu peguei muita folha, sério. Eu peguei muita folha, tipo, não vai ter como desenhar todas elas aqui. Mas se vocês quiserem, vocês deixam aí embaixo que vocês querem uma parte 2 desse vídeo que eu trago. Eu já tirei foto de todas elas, então já tá tudo registrado. Bom, eu separei algumas que eu achei as mais diferentes, assim. Então, depois de escolher elas, eu desenhei algumas. Eu fiz os formatinhos dela à mão, depois eu joguei pro computador, eu tracei e imprimi. Então, gente, vamos lá, vamos começar. Eu comecei com essa folha bem pequenininha amarela e ela era cheia de pontinhos. Eu fiquei assim apaixonada por ela, porque ela é
tão fofinha, gente, sério, eu fiquei assim, meu Deus. E assim, ela é uma folha bem simples, assim, tipo, ela é amarela, as nervurinhas dela você quase nem consegue enxergar, porque ela é bem clarinha. E eu vou colocar os lápis de cores aí na tela enquanto eu vou pintando, tá? Bom, eu comecei então a fazer todas as pintinhas dela que eu queria fazer, né? Então eu usei o marrom para fazer elas, depois eu usei o sépia para deixar um pouquinho mais escuro a parte do meio das pintinhas. Depois com o amarelo limão eu fui fazendo todas as nervurinhas dela para deixar bem clarinho e depois eu fui preenchendo, né, todo o espaço da folha, porque na verdade ela era amarela, tipo, sabe, não tinha muito segredo essa folha aí. E o cabinho dela, ela era um pouquinho avermelhado, então eu usei o vermelho e o amarelo ali no cabo, o amarelo limão, para poder fazer o cabinho, gente. E usei o salmão também, então assim, eu fui olhando a folha e fui vendo o que poderia ser feito. Como as nervurinhas dela eram branquinhas, eu usei a minha caneta gel para poder fazer as nervurinhas brancas dela. E, gente, aí é opcional, né? Se você quiser deixar também, tanto faz. A nossa próxima folha eu achei também super diferente, gente. Era uma folha bem grande e ela tava cheia de pontinho verde e amarelo. E eu achei ela super diferente porque eu nunca vi nenhuma folha desse jeito. Então eu comecei ali usando o areia para fazer as nervurinhas dela, porque ela é bem clarinha. Depois eu usei o verde para fazer as manchinhas. O amarelo limão, então, para fazer as bolinhas em volta, né? Pra fazer aquelas bolinhas amarelinhas em volta do verde. E eu comecei a colorir com o salmão, porque apesar dessa folha ela ser meio vermelha, ela não é uma cor assim muito forte, sabe? E outra coisa que eu queria dizer pra vocês é que assim, quando eu fiz os testes antes pra ver como que ficaria cada uma, eu fui fazendo a pintura toda reta, sabe? E eu não tava gostando de como tá ficando. Então a minha dica aí pra vocês é que vocês façam movimentos em bolinhas assim, pra fazer um negócio bem irregular, sabe? Então vocês podem ver aí que em cada nervurinha, em cada espacinho, ele ficou bem irregular mesmo, assim, sabe? Porque daí assim a gente vai conseguir dar um volume e não vai ficar uma pintura assim totalmente reta, né? Bom, depois de ter passado o salmão, gente, eu usei o bordô também, porque tem algumas áreas da folha que ela era um pouquinho mais escuras, né? Então eu usei essa cor desse lápis aí pra fazer essas partes mais escuras. Eu então voltei com o salmão, né, pra terminar de pintar. E eu só fui reforçando, sabe? Tipo, eu comecei bem clarinho e depois eu fui reforçando todas as cores. Essa não foi a minha folha favorita, mas assim, na vida real eu achei ela linda, mas na hora que eu coloquei no papel não ficou tão legal assim. Acho que eu tinha que ter feito as pintinhas um pouquinho menores. A próxima folha, eu também fiquei apaixonada por ela, porque ela é metade vermelha e metade amarela, e eu achei ela super linda, então eu decidi fazer. Eu comecei usando o amarelo limão para fazer todas as nervurinhas delas, inclusive todas as folhas eu comecei pela nervurinha para já deixar bem demarcado ali onde eu não queria colorir. E eu usei o salmão para fazer essa folha, porque apesar de ser bem avermelhadinho assim, não é um vermelho bem forte, e o salmão ficou assim perfeito para fazer essas folhas quando ela ainda não estava totalmente vermelha, sabe? Então vocês podem ver que eu tentei seguir a parte direita da folha bem forte, né? Pintando mais coisas. E na parte esquerda eu avancei um pouco com o salmão também, mas eu não fiz tão forte assim. E eu também já aproveitei e fiz algumas manchinhas verdes, né, com o verde folha, que a folha já tinha. Depois eu vim com o vinho e fui fazendo algumas partes que eram um pouquinho mais fortes, assim. E depois, gente, eu só fui reforçando, sabe? Eu fui voltando com o salmão, com o amarelo, só pra reforçar a cor, porque eu tinha feito mais fraquinho, assim, né? E eu amei essa folha, essa foi assim uma das minhas preferidas, eu achei que ficou super lindo. A nossa próxima folha, ela também é super simples, mas é que vocês não vão conseguir ver a cor dela, gente, porque ela é um amarelo assim bem diferente. Ela é sabe o amarelo, o lápis amarelo da Faber, que ele é um pouquinho alaranjado, é um amarelo mais escuro.
escuro. Não sei, gente, eu me apaixonei por essa folha e decidi fazer ela. Então, o cabinho dela é vermelho, a base ali das nervurinhas entrando na folha é um pouquinho vermelho bem fininho, mas depois ela clareia, como vocês podem ver, né? E eu usei então o areia para fazer essa parte mais clara, então para cima ali. Depois eu comecei com o sépia a fazer algumas manchinhas e também ela tinha alguns furinhos na folha, né? Então vocês podem ver que eu marquei ali alguns furinhos nela e comecei a pintar com o meu amarelo, porque eu achei super parecido com essa cor. E para fazer um pouquinho das partes mais escuras, eu usei o laranja claro. Essa também não foi uma das minhas preferidas, mas eu achei que sim, ficou bem legal, ficou bem diferente também com aqueles buraquinhos. E eu também usei a minha caneta gel para fazer alguns detalhinhos nela. A nossa próxima folha, gente, eu também gostei dela, eu não tinha gostado como eu tinha feito aqui nos meus testes, mas agora para gravar o vídeo eu achei que ficou super bonita. Então, gente, aí essa folha tem um segredinho. Lembra quando eu falo para vocês no segundo em cores para tomar cuidado com cores opostas? Então, esse verde e essa cor vinho que eu tô usando, elas ficam uma cor bem amarronzada, assim, super parecido com o da folha. Nessa situação é super legal você misturar essas duas cores, porque misturando elas eu consegui chegar muito próximo da cor da folha mesmo. Eu amei essa combinação, gente, ficou uma cor assim muito bonita. E para fazer ela eu fui tentando seguir então ali, né, a folha mesmo, fazendo aquela parte do verde um pouquinho mais claro. Então vocês podem ver que essa folha, ela tem as nervurinhas um pouquinho mais claras, então eu acho que eu usei o areia, né, para fazer as nervuras. E aí eu fui usando o verde folha para fazer as partes mais claras, para depois começar com as partes mais escuras. Então eu comecei pelo vinho, né, demarcando ali onde ia ser as partes mais escuras. E também vocês podem ver que tem alguns pontinhos mais claros, né, de um rosa, assim, sei lá, de um vermelho meio rosado. Então eu quis começar com ela justamente por isso, porque eu sabia que ia ter alguns pontinhos ali mais rosas, que daí depois, quando eu viesse com o verde para passar em cima, para fazer esse tom mais escuro, eu teria que deixar essas partes ali um pouquinho mais clarinha, né, gente? E foi isso. Então eu achei essa folha ficou bem bonita. Eu amei as cores dela, tanto na vida real quanto no desenho, e eu achei que é uma ideia bem diferente pra gente colocar nos nossos livros. A nossa próxima folha, gente, foi Amor à Primeira Vista, porque ela já tá toda comida, provavelmente muitos bichinhos comeram ela, e ela tem uma cor muito diferente. E essa folha, ela tem a nervurinha central ali bem avermelhada, então eu usei o lápis vinho para fazer isso, mas as outras secundárias, elas são clarinhas, né? Então eu usei o areia para fazer elas. E como vocês podem ver, em volta dessas nervurinhas é um verde oliva assim bem escuro, então eu usei esse lápis da Faber. Inclusive eu tô usando os lápis da Faber, tá? Porque tem bastante cor e eu conheço bem as cores e eu achei que ia ficar super legal. Enfim, então eu comecei a demarcar do mesmo jeito que eu fiz em todas as outras, não fazendo um negócio reto, fazendo assim umas ondinhas assim entre cada espacinho das folhas. E depois do verde oliva, né, depois de ter feito tudo isso, eu usei o ocre, então eu fui passando um pouquinho em cima desse verde e trazendo um pouquinho pro meio, né, para dar a cor amarelada dessa folha. E com o marrom claro, eu preenchi toda aquela parte do meio ali. E eu achei que podia ser um pouquinho mais amarelado, né, achei que ficou muito escuro. Eu acho que eu também devia ter feito essas folhas um pouquinho maiores para conseguir pintar, né, com lápis, mas enfim. Depois eu só fui reforçando, gente, e sério, eu amei essa folha, eu achei que ela ficou muito bonita. Para quem quiser ir pintar alguma página com uma folha assim um pouquinho mais escura, um pouquinho mais envelhecida, essa aí ficou super bonita. A nossa próxima folha, gente, eu achei ela tão bonitinha, ela é bem pequenininha, ela ainda tava verde, mas a gente já consegue ver que ela tá ficando amarelada nas pontas e tinha um pouquinho de vermelho assim em um dos lados, e eu achei ela tão bonitinha que eu tive que pegar, gente, sério. Então eu comecei fazendo a parte do vermelho, depois eu passei pro amarelo.
E depois eu fui pro verde claro pra fazer, né, aquela base. E depois eu vim com o meu verde folha pra dar uma escurecida, porque a folha é um pouquinho mais escura, né? Então vocês podem ver que eu tô fazendo o mesmo jeito, gente, sabe? Fazendo sempre tudo bem onduladinho, assim, em cada espacinho, porque assim eu achei que ficou um efeito bem legal e dá um volume, sabe? Dá uma textura pra folha e não fica aquele negócio totalmente reto. Com o sépia, então, eu fui fazendo algumas manchinhas, assim, né, que tinha nas folhas. E isso é bem legal, assim, você faz umas manchinhas bem suaves, assim, com um lápis marrom, ou com sépia, ou até com preto, assim, bem de levinho. E aí você consegue também dar um outro tipo de textura para essa folha e ela não ficar, assim, totalmente lisa, né? A nossa próxima folha é super simples, para quem pediu aí como colorir folhas secas. Eu super amei como ela ficou também, eu achei que ela ficou super bonita. Então, eu pintei todas as nervurinhas dela de canela, então ela preencheu bem porque a folha era bem pequena. Depois, com o marrom claro, eu fui pintando toda ela. Gente, bem simples isso, sabe? Eu só usei o canela para fazer as nervurinhas, pintando assim entre elas, aquele formatinho todo fazendo bolinha assim. E depois eu vim com o marrom claro, só para preencher. Depois, com o meu marrom escuro, eu reforcei aquelas nervurinhas. Essa folha que eu peguei, ela não é tão forte assim, nervurinha, mas eu achei que ficou bem legal. Quando eu fiz no meu teste antes pra trazer aqui pra vocês, eu achei que ficou bem bonito. Depois com o meu sépia, gente, eu usei o sépia pra todas as folhas, eu acho, pra fazer algumas manchinhas. Você adicionando algumas manchinhas nas bordas, na parte do meio, fica super legal. Olha que linda que ficou essa folha. Sério, foi uma das minhas preferidas. A próxima folha, ela também é uma folha seca. Ela tem um formato bem diferente, né? No Brasil eu nunca tinha visto esse formato, mas aqui tem bastante. Então eu usei o areia para fazer a parte da nervurinha central, porque tem as nervurinhas bem clarinhas. E essa aí, gente, na foto, essa folha na foto, vocês podem ver que na parte de cima ela é um pouquinho mais escura e na parte de baixo um pouquinho mais clara. E eu aproveitei pra fazer desse jeito aí mesmo. Eu não sei se é porque ela ficou um pouquinho curvada pra cima, então ela ficou um pouquinho mais com sombra, né? Mas eu achei que ia ser bem legal pintar desse jeito, fazendo a parte mais escura pra cima. E, na verdade, a parte de cima ela era um pouquinho mais escura, porque ela tinha uns pontinhos, muitos pontinhos pretos, então acho que isso ajudou um pouquinho a dar a impressão de que a parte de cima era um pouquinho mais escura. Bom, então eu tinha usado o meu areia, depois eu usei o marrom claro pra fazer como eu tava fazendo nas outras lá, né, fazer aqueles movimentos de bolinha assim, pra fazer em formatos diferentes. Depois eu usei o meu canela lá na parte de cima pra já começar a dar uma escurecida, e eu passei o canela na parte de baixo também. E, gente, sabe, às vezes eu realmente não sabia como eu tava fazendo, porque o que eu tava fazendo na hora que eu tava colorindo, eu tava olhando pra foto no computador e aí eu tava tentando fazer igual. Então, só de vocês fazerem alguma manchinha assim, sabe, passar algum lápis mais escuro em alguma parte, já vai dar um efeito super legal. Eu também adicionei então alguns pontinhos nas folhas e fui vendo assim, sabe? Então, pra você escurecer alguma área, você pode fazer alguns pontinhos, porque daí já vai dar uma impressão de que tá mais escuro. Então vocês podem ver que eu usei praticamente o sépia para fazer todas as manchas, porque o sépia, ele não é tipo bem preto, bem escuro, mas ele fica super bom para fazer essas manchinhas. E aí foi isso, gente, eu tentei, né, deixar meio a meio, uma parte mais escura e uma parte um pouquinho mais clara. A próxima folha, eu achei ela super interessante também. Ela era bem laranjinha assim, e ela tinha umas manchas só na parte do meio assim, sabe, entre cada nervurinha, e eu achei super diferente. Para fazer ela, eu usei o verde oliva, depois com o sépia. Ó, o sépia aí voltando em tudo, gente. Eu reforcei um pouquinho a parte do centro, assim, porque ela é um pouquinho mais escura do que o verde oliva, né? E aí, vocês podem ver que eu usei o amarelo limão para fazer as nervurinhas centrais, porque ele é um amarelinho bem clarinho. E depois eu vim com o meu laranja para poder fazer toda aquela parte da cor da folha mesmo, né? E foi bem difícil pintar essa parte porque a folha era muito pequena, gente. Mas enfim, deu certo. Aí eu não me preocupei muito, assim, de fazer aquele formato que eu falei para dar uma textura para a folha, porque realmente a folha era minúscula. Não sei por que eu não fiz um negócio maior, né? Eu tive muita dificuldade
dificuldade para pintar elas, porque elas estavam muito pequenininhas. Depois eu também usei o vermelho para fazer algumas partes assim um pouquinho mais escuras, mais avermelhadas. Eu passei o sépia também ali na pontinha, porque ela tava um pouquinho queimada, assim, sabe? Como se estivesse envelhecendo. Pro cabinho dela eu usei o vermelho e o sépia para fazer algumas manchinhas, e também o amarelo canário para fazer a parte de baixo ali, que era uma pontinha bem amarelinha. E eu achei que ficou bem legal, não foi uma das minhas preferidas, mas eu achei que ela ficou bem diferente. A próxima folha, ela também é uma folha bem escura, ela é um pouquinho diferente da que eu tinha feito lá. Ela tem a nervurinha avermelhada, e eu comecei pintando ela com o verde mais clarinho, né, com o verde folha, porque se eu tacasse já o escuro, com as cores mais escuras, ia ficar bem mais fácil de fazer as partes mais claras depois, né? Então eu fui fazendo essa pintura aí de ondinhas nas folhas, eu achei que ficou bem legal. E aí eu usei a mesma técnica da outra, de passar o verde escuro, né, ou o verde claro, e depois o vinho por cima. E eu achei que a cor ficou tão bonita, gente, sério, ficou muito lindo. Então essa é uma folha assim bem escura, né? Eu tentei trazer uma cor de cada aqui, porque sei lá, porque eu achei que ia ficar super legal. E também, gente, eu percebi que nessa folha, perto da nervurinha da parte vermelha, tinha uma parte esbranquiçada. Então o que eu fiz? Eu usei a minha caneta gel pra poder fazer assim, como se fosse um brilhinho, assim, sabe? Eu não passei por cima da parte onde eu tinha feito o meu avermelhado, eu passei do lado e fui dando umas batidinhas com o dedo pra não ficar tão forte assim, sabe? E depois, gente, eu achei que se eu reforçasse com o preto, assim, eu acho que ia ficar bem melhor, assim, mas eu não sei, essa também não foi uma das minhas folhas favoritas, mas eu achei que ficou super diferente. E vamos para a nossa última folha, gente. Eu também amei a cor dessa folha, eu achei ela super diferente. Ela tem as nervurinhas, então, bem clarinhas. Para isso, eu usei o areia, né, para fazer isso. E eu comecei usando o vinho para base ali, né, para aquela parte mais escurinha. Então, eu fiz em toda a folha. Então, gente, sim, foi uma descoberta para mim, porque eu tenho muita dificuldade para pintar folha. Eu nunca gosto das folhas. Já falei isso naquele outro vídeo lá que eu colori vários tipos de folhas, né? Mas, não sei, nunca gosto. E eu achei que essa técnica aí de você fazer ondinhas assim entre cada espacinho fica muito legal, porque dá uma textura diferente pra folha, sabe? Bom, então depois de ter usado o vinho, eu vim com o vermelho escuro. E vocês podem ver que essa folha na vida real, ela não é totalmente dessa cor que eu pintei, né? Ela acho que é um pouquinho mais roxa, assim, não sei explicar, gente. Mas como a gente não tem, né, todas as cores de lápis, acho que deu certo também de fazer com essas que eu usei. E como eu achei que o vinho e o vermelho não foram suficientes, eu decidi passar o marrom nessas partes onde eu tinha passado o vinho, pra fazer um negócio mais escuro e dar mais profundidade, assim, sabe? E eu voltei com o vinho também só pra reforçar, mas aí é só retoque, gente. E com o nosso querido sépia, eu voltei pra fazer algumas manchinhas que tinha nela. Eu fiz assim bem aleatórias, assim, nem fiquei olhando muito pra foto pra ver onde é que tava, não ficou igual, mas é só pra gente ter uma ideia de como a gente pode colorir algumas folhas. E essas foram as ideias de como colorir folhas de todas as cores, de formatos diferentes, todas essas folhas de outono que são maravilhosas. Que eu vou saber se vocês querem ou não uma segunda parte desse vídeo trazendo outras folhas diferentes, e eu vou deixar as outras folhas que eu tirei foto, que eu peguei lá na florestinha, para vocês darem uma olhada lá no site e para vocês escolherem, se vocês quiserem uma segunda parte desse vídeo, quais vão ser as próximas folhas que vocês querem que eu traga no vídeo, tá bom? E para isso, me segue nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e aqui na barra comunidade, que eu vou avisar vocês por lá quando que eu vou fazer a postagem no site, tá bom? Gente, muito obrigada por assistirem até aqui. Não esquece de deixar o seu like para me ajudar na divulgação aqui no YouTube. E se você ainda não se inscreveu, já se inscreve para vocês não perderem nenhum vídeo, que eu vou trazer várias outras ideias, várias inspirações para vocês colocarem aí nos seus coloridos, enfim, para vocês usarem aqui no nosso mundo de colorir. E compartilhe também esse vídeo nas suas redes sociais para mais pessoas verem todas essas cores maravilhosas que tem essas folhas e aprender também a colorir folhas de outono. Bom, eu vou ficando por aqui, a gente se vê na segunda com mais uma combinação de cor. Beijo, beijo, tchau!